Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer a divisão de frações. Vocês já aprenderam a fazer a soma, subtração, multiplicação e agora, na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer divisão de frações. Observem esse exemplo. Após uma divertida aula de educação física, a professora resolveu distribuir copos de água para os seus alunos. Como ela é muito precavida, ela levou logo 3 garrafas com capacidade de 3 litros cada uma. Sabendo que cada copo tem 300 ml, quantos copos ela irá distribuir? Então, nós temos aqui a nossa professora com as 3 garrafas de água ali do lado dela e na sua mão direita nós temos o copo que ela vai distribuir para os alunos. E aqui nós temos os alunos. Toda a turminha dela após uma divertida aula de educação física. Algumas observações importantes que nós temos que fazer. Que um copo equivale a 1/10 da garrafa. Por quê, professor? Simplesmente porque se nós temos um copo com 300 ml, ou seja, 300 mililitros, e cada garrafa possui 3 litros, um copo vai equivaler a 1/10 da garrafa. E a pergunta que a gente tem que responder é: quantas vezes 1/10 cabe em 3? Mais uma vez, quantas vezes 1/10 cabe em 3? É o que vamos descobrir agora. Nesse primeiro exemplo, nós temos a garrafa sendo usada para distribuir em 10 copos, assim como na segunda garrafa, que vai ser usada para distribuir a sua água em 10 copos. E aqui, por fim, nós temos a terceira garrafa, que vai ser usada para distribuir a água em mais 10 copos. Ou seja, 3 litros divididos por 1/10 resulta em 30 copos de água que serão distribuídos para os alunos. Ou seja, 3 dividido por 1/10 é igual a 30. Dividir 3 por 1/10 é o mesmo que multiplicar 3 por 10. Visto que 3 vezes 10 também vai resultar em 30. O que a gente pode deduzir e concluir a respeito disso? Que 3 dividido por 1/10 e 3 vezes 10 são expressões que são matematicamente equivalentes. Portanto, resultam no mesmo número, que no caso aqui do nosso exemplo é igual a 30. Então, pessoal, nós acabamos de ver que multiplicação e divisão são operações inversas. Nós já sabemos disso, só que com esse exemplo nós conseguimos comprovar mais uma vez. E a gente vai usar esse princípio para resolver todos os problemas que envolvem divisão. Mas como assim, professor? Como que a gente vai usar esse princípio para resolver os problemas? Nós vamos sempre usar a transformação de divisão em fração e vamos tomar a segunda fração inversa. Vem comigo que no caminho eu explico. Então, pessoal, vamos agora ver mais um exemplo de como que a gente consegue aplicar o que a gente acabou de aprender. Uma costureira recebeu uma encomenda de uniformes de uma empresa. Ela verificou que para fazer uma simples camisa, utilizará 3/4 de metro do tecido escolhido, que possui uma medida de largura padrão. Sabendo que ela fez uma compra de 15 metros de tecido, quantas camisas poderão ser feitas? Bom, pessoal, aqui nós temos uma simulação do que aconteceu na vida real dessa costureira. Então, nós temos aqui uma simulação do que seria 1 metro de tecido e que ela, com esse metro de tecido, ela consegue fazer a blusa. Porém, ela não usa todo o metro, ela usa apenas 3/4 dele. Então, nós temos 1 metro aqui dividido em 4 partes e vocês podem observar que a blusa ocupa realmente 3/4 desse metro de tecido. Continuando, nós temos aqui uma simulação do que seria todo o tecido e que ela vai colocar dentro desse tecido as partes usadas para fazer cada blusa.
E cada blusa vai usar exatamente 3/4 desse metro. A pergunta que fica, quantas vezes 3/4 cabe em 15? Por que 3/4? Porque é a parte de metro que essa costureira usa para fazer a blusa. E por que o 15? Porque é o tamanho total do tecido que ela está usando. Vale relembrar que, para dividir por uma fração, transformamos a operação em multiplicação e tomamos a segunda fração como inversa. Ou seja, 15 dividido por 3/4 é a mesma coisa que 15 sobre 1 dividido por 3/4. Por que isso, gente? Porque todo número natural ou inteiro que seja, ele pode ser reescrito na forma de fração, colocando sempre o número 1 como denominador. A partir disso, a gente vai fazer a transformação. 15 sobre 1, trocaremos o sinal de dividir pelo sinal de vezes e iremos inverter a segunda fração, ou seja, o denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. Ficamos então com uma conta equivalente, porém com 15 sobre 1 vezes 4/3. A partir daí, a gente vai fazer a multiplicação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 15 vezes 4 são 60, 1 vezes 3 igual a 3. Porém, gente, chegamos no resultado que não é o resultado final. Nós temos 60 no numerador e 3 no denominador. Lembrando que uma fração é sempre uma divisão. E quando eu tenho o numerador múltiplo do denominador, eu tenho que fazer essa divisão, que resulta em 20. Ou seja, a costureira conseguirá fazer 20 camisas do uniforme. Então, pessoal, agora que o conceito de divisão de frações foi entendido nos dois exemplos anteriores, nós vamos resolver um exercício de uma forma mais prática. Vem comigo! Uma pizzaria corta as pizzas produzidas sempre em 8 fatias, por padrão de qualidade deles. Quantas fatias o pizzaiolo conseguirá cortar tendo 3 pizzas e meia? Ou seja, gente, cada pizza é fatiada em 8 pedaços. Ou seja, cada fatia representa 1/8 da pizza. E nós temos 3 pizzas e meia, um número misto, que ao transformá-los em uma fração, ele vai resultar em 7 meios, que são as pizzas que o pizzaiolo tem. Pergunta que nós temos que responder é: quantas vezes 1/8 cabe em 7 meios? Faremos a divisão. 7 meios dividido por 1/8. A gente já aprendeu nos outros exercícios que repetimos a primeira fração, trocamos o sinal de dividir pelo sinal de vezes e invertemos a segunda fração. Ou seja, 1/8 vira 8 sobre 1. No que o 8, que era o denominador, ele passa a ser o numerador, e o numerador, que antes era o 1, ele passa a ser o denominador na segunda fração. A partir daí, basta fazermos a multiplicação normalmente. 7 vezes 8 são 56, 2 vezes 1 são 2, chegando no resultado de 28. Ou seja, esse pizzaiolo vai conseguir cortar essas 3 pizzas e meia em 28 fatias. Bom, pessoal, com todos esses exercícios que a gente teve a oportunidade de desenvolver, a gente conseguiu entender o que existe por trás da divisão de frações. Conseguimos entender o porquê temos que trocar a divisão pela multiplicação e para que isso não altere o resultado da nossa conta, nós usamos a fração inversa na segunda fração. Então agora nós vamos fazer mais alguns exercícios para que vocês fixem bem o conteúdo. 4/5 dividido por 8/9. Observem aqui que eu vou fazer justamente aquela transformação de divisão em multiplicação. Como que eu vou fazer isso? Repete sempre a primeira fração, 4/5, ela se conserva, é exatamente a mesma.
vou trocar o sinal de dividir pelo sinal de vezes, que no caso é a multiplicação, e vou inverter a segunda fração. O 8, que era numerador, ele passa a ser o denominador dessa fração. E o 9, que era o denominador, ele passa a ser o numerador da segunda fração. Chegando nessa parte, o que nós iremos fazer? Faremos a multiplicação. 4 vezes 9 e 5 vezes 8, chegando na fração 36/40. E chegando aqui, gente, lembrando que sempre que formos colocar frações na resposta, temos que tentar escrevê-la da forma mais simples possível. E como que nós fazemos isso? Através da simplificação. Eu vou dividir sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso aqui, nós dividimos tanto o 36 quanto o 40 por 2. 36 dividido por 2 igual a 18. 40 dividido por 2 é igual a 20. Essas frações 36/40 e 18/20 são equivalentes. Se vocês quiserem, podem conferir. Peguem uma calculadora e façam a divisão. 36 por 40. Guardem o resultado. Depois peguem essa mesma calculadora e façam a divisão. 18 por 20. E vocês vão poder constatar que serão os mesmos resultados, já que as frações são equivalentes. Porém, gente, ao chegar em 18/20, nós verificamos que ela não é a mais simples possível, que nós podemos continuar simplificando. Chegando no resultado de 9 décimos. E por que 9 décimos? Dividimos o 18 por 2 e dividimos o 20 por 2, chegando no resultado de 9 décimos. Só uma coisinha, gente, não é necessário simplesmente só dividir por 2. Eu poderia, inclusive, ter dividido diretamente o 36/40 por 4, que eu chegaria no 9 décimos da mesma forma. E aí, pessoal, vamos fazer mais um exercício? 2/5 dividido por 7/11. Mesmo mecanismo que temos feito até agora, pessoal. Repetiremos a primeira fração, trocaremos o sinal de dividir por vezes e inverteremos a segunda fração. Ficaremos assim, ó, 2/5 vezes 11 sétimos. Farei a conta 2 vezes 11 e farei a conta 5 vezes 7. Qual o resultado que eu vou chegar? 22/35. Verificando aqui, gente, não existe a possibilidade de simplificação, pois não existe um número que eu consiga, ao mesmo tempo, dividir o 22 e o 35. Portanto, a minha conta vai acabar aqui, visto que não existe possibilidade de simplificação. Então, pessoal, estamos chegando no final dessa linda aula de divisão de frações. Acessem o material Rio Educa em Casa, que lá vocês vão ver um vasto e rico material para que vocês possam praticar ainda mais. Bom, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!